Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre concentração nos estudos. Muita gente que me segue aqui no canal me pede, por favor, dê algumas dicas, algumas técnicas de PNL, sei lá, para que a gente consiga se concentrar melhor nos estudos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas que me pedem tanto. Os inscritos aqui no canal sabem que eu gosto bastante de estudar, que eu gosto bastante de ler, e eles perguntam como é que você consegue se concentrar e memorizar as informações sem fazer confusão, como é que você consegue ler sem se desconcentrar, sem se distrair com outras coisas. Eu elenquei algumas dicas aqui, algumas técnicas na verdade, são estratégias para que você consiga se organizar melhor, para que você consiga fazer um ritual de leitura e assim aproveitar muito mais as informações a que você tem acesso. Sim, pois hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? A gente tem ali, no seu celular você tem acesso a tudo que você quiser, tanto em forma de vídeo quanto em forma escrita, mas quem disse que a gente sabe selecionar, que a gente sabe aproveitar essas informações da melhor maneira possível? Na maioria das vezes a gente fica distraído, a gente fica patinando, né? Vendo a vida dos outros nas redes sociais, ou então vendo bobagens, e o que é importante a gente não consegue apreender. Então, vamos lá. E eu percebi também ao longo dessa minha vida toda lecionando, né, tanto de professora quanto como aluna, eu percebi que ninguém ensina a gente como estudar, como organizar as informações, como manter o foco mesmo. A gente não aprende. Então, muitas pessoas acham que elas ou são burras, ou têm algum problema, ou têm, sei lá, déficit de atenção e por isso não se concentram. Não é, é falta de organização e disciplina. Eu acho que com um pouquinho de esforço você vai conseguir ter resultados muito melhores. Então a primeira dica é definir um lugar fixo para estudar ou ler. É claro que essa dica é uma coisa ideal, né? É o mundo ideal, assim. Seria maravilhoso se você tivesse uma salinha ou algum lugar que você pudesse ler sem ser interrompido, sem ter distrações. Então muitas pessoas não vão conseguir fazer isso. Mas se você conseguir, faça. Arruma um lugarzinho para você ler, um lugar confortável, com uma temperatura agradável, que não tenha interrupções, que não tenha barulho de, sei lá, de passarinho, de cachorro, que nem tem aqui, por exemplo, né? Que não tenha o seu irmãozinho te interrompendo. Não ligue a televisão, não fique com o seu celular perto para se distrair com as redes sociais. Cada vez que o seu celular dá uma notificação, você se desconcentra. Então, tente ficar longe de distrações, tá? Se você se distrai, por exemplo, você estuda no computador. Então, se você sabe que se você abrir a aba do Facebook, você vai ficar olhando, não abra, entendeu? Tente eliminar essas distrações na medida do possível, claro. A gente sabe que a vida não é feita, né, do mundo ideal, a gente não tem essas condições ideais, então tente adaptar o seu ambiente aí para que seja o mais silencioso possível. Tem gente que gosta de estudar assistindo televisão, ouvindo música, comigo não dá certo, eu me desconcentro, tá? Tem gente que diz que se concentra, se você consegue, ok, mas tente não deixar outros elementos tomarem a sua atenção enquanto você estuda. Outra dica é definir um horário certo para estudar, se você puder. Então, por exemplo, você pode definir um horário assim, eu vou estudar todo dia, das 2 às 4 da tarde. Um exemplo, tá? Ou se você trabalha o dia inteiro, eu vou estudar todos os dias, sei lá, das 8 às 10. Defina um horário para você estudar. Não precisa ser um horário muito longo. Não adianta você falar assim, eu vou estudar todo dia a tarde toda. Não, defina um horário de começo e de final, porque daí você vai conseguir se comprometer melhor, né? Sem aquela história de falar, nossa, a tarde toda, uma coisa indefinida. Não, coloque horário, como se fosse um trabalho, como se fosse uma aula mesmo, né? Que você tem que cumprir aquele horário. Lembre-se de fazer períodos curtos com alguns intervalos, então 2 horas seguidas realmente você vai se cansar. Tente fazer assim, meia horinha, dá 5 minutos de descanso. Você pode levantar, ir ao banheiro, comer um lanchinho e tal, depois volta mais meia horinha. Você pode fazer como se fosse uma escola mesmo. Faça 1 hora, intervalo de 10 minutos, mais 1 hora. Você vai definir aí o que você consegue fazer, certo? E respeite o horário. Não adianta você bolar um horário aí, você instaurar o horário e não respeitar. Você tem que respeitar o horário que você mesmo determinou. E lembre-se, não adianta você determinar uma meta longa e impossível. Eu vou estudar 5 horas seguidas, ou então vou estudar 5 horas com um intervalo. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai sentir fome, você vai sentir vontade de fazer xixi, entendeu? Alguém vai te distrair de alguma coisa, algum barulho pode acontecer, vai doer suas pernas se você ficar sentado um tempão, vai ficar com dor nas costas, etc. Então faça um intervalo mesmo, tá? Para que você possa ter ali um horário de começo, de término,
Você vai falar, ai, mas que opressor fazer isso. Sim, fazer o quê? O ser humano funciona desse modo, né? O ser humano funciona com umas coisas assim, tipo, você começa a tal hora e termina a tal hora, essas noções de disciplina. Então, aproveite isso para que você possa ter, né, um resultado melhor nos seus estudos. Pensa bem, se você consegue ficar no cinema assistindo um filme 1h30, sem se desconcentrar, você também consegue ficar estudando, certo? Você fala, tenho problema de concentração. Não, se você consegue se concentrar num seriado, ali um episódio de um seriado, 50 minutos, você deveria conseguir também se concentrar na leitura, tá? Então é só questão de ajustes, é questão de disciplina. Uma coisa muito positiva que você pode fazer é criar uma rotina de estudos. Você vai estudar todos os dias naquele mesmo horário, como se fosse um curso, como se fosse a sua ida à academia, entendeu? Para você criar uma rotina de estudos que leve a um hábito saudável. Aquele dia que você não fizer, você vai sentir falta. No começo vai ser ruim, pode ser desagradável e tudo mais, você vai sentir preguiça mesmo, tá? Mas tente vencer a sua preguiça, tente instaurar esse hábito positivo na sua rotina. E é claro, já que a gente está falando de técnicas comportamentais, cada vez que você cumprir o seu planejamento, você vai se dar um presentinho, tá? Pode ser um presentinho assim, terminei meus estudos aqui? Que legal, vou tomar um cappuccino, vou comer um bombonzinho, né? Se você não é um guloso que nem eu, você pode, outra coisa, eu vou assistir um episódio aí de um seriado que eu gosto, né? Agora uma meta maior, por exemplo, fiquei um mês e cumpri um mês de estudos sem falhar nenhum dia. Se dê um presente, compre alguma coisa que você queira, entendeu? Sempre se recompense pelas metas que você conseguiu cumprir. Esse é um método excelente para você impressionar o seu inconsciente, né? Um método bem comportamental mesmo, bem super nani, para que você veja que você é capaz de fazer a coisa e que você comemore as suas vitórias. Outra dica, fazer um planejamento por escrito, fazer um cronograma mesmo. Eu sou professora, vocês sabem, né? A vida toda o professor tem que fazer um planejamento do que ele vai dar durante o semestre. Então eu tenho uma série lá, eu tenho uma matéria que eu tenho que dar naquele semestre, eu vou dividir por aulas o que eu vou dar em cada aula, certo? Faça a mesma coisa. Então se você vai, por exemplo, estudar para o concurso público ou para o vestibular, vamos supor, um exemplo, que você tenha 5 matérias. Você vai definir um dia da semana para cada matéria. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia da física, terça-feira é o dia da língua portuguesa, quarta-feira é o dia do, sei lá, da geografia, entendeu? Você define aí. Se você tiver mais matérias do que dias da semana, o que é provável, você coloque 2 matérias por dia. Então, antes do intervalo eu vou estudar matemática, depois eu vou estudar desenho geométrico, ou física, ou sei lá o quê. Então, faça um cronograma das aulas que você vai ter na segunda-feira, né? Das horas de estudo que você vai ter na segunda-feira, na terça, na quarta. E divida o seu horário, né? Para que aquilo caiba no planejamento. Para mim é muito fácil falar, gente, porque o professor ele trabalha com planejamento, então você sabe exatamente o que você vai dar naquela aula, claro que pode atrasar ou adiantar, mas você sabe mais ou menos a matéria que você vai dar naquela aula. Então, quando você é aluno, para você fazer um planejamento para você tem que saber o que você vai estudar naquele dia, não tipo assim, vamos levando, que daí você não consegue cumprir as metas se você não tiver uma meta. E de preferência escreva essa meta, porque quando a gente escreve uma coisa, a gente se compromete mais a cumprir aquilo que foi escrito. Uma coisa legal que você pode fazer, você tem, por exemplo, 1 hora de estudos para a língua portuguesa. Então defina, sei lá, meia hora para teoria, para você ler a teoria, tentar entender aquilo. Se você tiver que assistir algum vídeo que você assista, a meia hora seguinte você vai fazer exercícios. Resolva exercícios. Resolver exercícios é a melhor coisa, entendeu? Então você vai fazer a prática. Lembre-se sempre de colocar teoria e prática dentro do seu cronograma de estudos. E uma coisa, caso você não consiga cumprir o seu cronograma, segunda-feira aconteceu que você ficou com dor de barriga e não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Reponha no sábado e no domingo, tá? Nada de ficar, não consigo, tô cansado, tô com preguiça, tô doente, vou fazer outra coisa e deixar pra lá. A gente tem a tendência a evitar as coisas chatas da vida. Então, por exemplo, se você não gosta de matemática, você vai dar um jeito meio de sabotar os seus estudos de matemática. Mas não faça isso. As matérias em que você sente uma dificuldade, em que você tem uma defasagem, coloca na frente, faça primeiro. O que é fácil, você não precisa ficar se esforçando muito. Agora, o que você não sabe é o que você tem que se esforçar para aprender. Mais uma dica, faça anotações, resumos, marcações, fichamentos. Você vai descobrir qual a sua forma, né, qual o seu método de memorizar, de categorizar e memorizar melhor as informações. Por exemplo, eu gosto de ler as coisas, eu gosto de grifar, eu gosto de fazer flechinha, depois eu gosto de fazer um pequeno resumo do que eu li, do que eu acho que é importante, tá? Você pode fazer todas essas coisas, um fichamento, sei lá,
para que você leia, estude e memorize aquilo que você estudou, para que você internalize aquilo e para que você faça um esqueminha para que, se você daqui a um mês você precisa acessar aquela informação novamente, para que você não tenha que ler tudo de novo, fazer tudo de novo, tá? Aqui no canal a gente tem muita coisa, muito material sobre isso já, então procure aqui na playlist, que é leitura e produção de texto, vai ter lá como fazer fichamentos, qual a diferença entre resenha e resumo, tá? Então procure isso daí que pode te ajudar em alguma coisa. E lembrando que cada pessoa tem um método de aprendizagem, tá? Eu gosto de grifar, o outro lá não vai gostar, entendeu? A outra pessoa precisa fazer uma resenha gigantesca, o outro precisa fazer gráficos. Descubra o seu jeito de memorizar e categorizar as informações para que você tenha mais proveito daquilo que você estudou, para que você não perca seu tempo vendo e revendo a mesma coisa 1000 vezes. E a última dica, a última estratégia é faça simulados. Se você vai prestar concurso, ou Enem, ou vestibular, sei lá o que, arrume uns modelos da prova, das provas anteriores, isso daí está disponível na internet, é fácil de achar, e faça o máximo de simulados possível. Por quê? Porque fazendo simulado você está treinando para a prova original, né? Para a prova real. Então tente também copiar sempre as condições da prova real. Eu tenho lá, sei lá, 4 horas de prova em que eu vou ficar sentado numa cadeira, né? Não posso levantar, não posso ir ao banheiro, faça a mesma coisa, faz de conta que na sua casa é a mesma coisa. Senta lá na mesa, pega a sua água, pega o seu chocolatinho e faça a prova como se fosse de verdade, tá? Por quê? Porque você não vai chegar no dia da prova, você vai ficar sentado lá e falar, ai, nossa, que cadeira dura, ai, não sabia que eu ia ficar sentado aqui, ai, eu preciso ir no banheiro. Então tente fazer um treino como se fosse no dia. Os atletas fazem isso o tempo todo, gente. Então tente fazer como se fosse no dia, com as condições que você vai enfrentar naquele dia, tá? E é claro, né, coisas óbvias assim, não vai colocar uma calça apertada no dia da prova, um sapato apertado, leve blusa para você não passar frio, isso daí é óbvio, né? Mas esse negócio de copiar as condições do lugar assim, é imprescindível para o seu sucesso. Eu já conheci gente muito bem preparada que chegou lá na hora da prova, sabe, tinha outro lápis, outra caneta, não conseguiu se adaptar ali, lembrando que nós somos bichos também, né, gente? Nós somos seres humanos, mas nós somos animais. Então é lógico que as condições do ambiente vão afetar o nosso humor e o nosso desempenho nos estudos, isso é evidente. E outra coisa, resolva como se fosse para valer, nada de ficar olhando o gabarito durante a prova, ah, eu tenho dúvida, será que é essa? Não, faça a prova como se fosse de verdade, resolva tudo no tempo determinado. Terminou a prova? Legal. Depois de terminado, você vai lá e confira o gabarito. Tá? Não fique roubando de si mesmo, faça honestamente ali para ver quantas você acertaria, confira o gabarito. E eu tenho um costume que é bem behaviorista, tá? Os pedagogos modernos acham horrível, mas para mim funciona muito, eu acredito que funcione assim. As questões que eu errei, eu vou copiar a questão e a resposta correta, mesmo que seja um teste de múltipla escolha. Então, copio o enunciado e copio a questão, a alternativa certa. Daí você vai falar, isso é um castigo, é uma punição? Não, é um jeito de eu memorizar aquilo que eu errei, entendeu? Se cair uma questão similar numa prova futura, eu vou lembrar que eu errei aquilo, eu vou lembrar que eu copiei e eu vou acertar, porque eu escrevi, eu memorizei a resposta correta. E é isso, gente. Muita gente fala que o aprendizado tem que ser lúdico, tem que ser divertido. Só que isso é assim, é lógico que tem que ter umas coisas divertidas, mas com a minha experiência, tanto de aluna quanto de professora, eu vi que o trabalho duro é o que faz a pessoa aprender mesmo, tá? Tanto que a gente vê que o aprendizado lúdico tá aí, e a gente vê os resultados do ensino brasileiro. Então essas técnicas, elas parecem ser opressoras, elas parecem ser ultrapassadas, mas elas não são não, elas trazem resultado. O negócio de você copiar, de você... a repetição mesmo, né? Esse negócio de você internalizar repetindo, fazendo, resolvendo exercícios ao invés de fazendo joguinhos e brincadeiras, funciona. De qualquer forma, lembre-se sempre de fazer os seus testes, de fazer as suas experiências para ver de qual maneira você aprende melhor. Lembre-se, cada pessoa é única, tem gente que aprende melhor ouvindo, outros falando, outros escrevendo, outros ensinando para outras pessoas, né? Então, o aprendizado ele pode acontecer de muitas formas, então ache a sua forma ideal e estude cada vez mais. É isso aí, se esse vídeo foi útil para você, se você acha que te ajudou em alguma coisa, deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.